Fala, galera! Estamos aqui para fazer a parte 2 do tópico 6 da matéria de segurança judiciária do edital do TSE/TRS unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial. Nós já fizemos a parte 1 do tópico 6 e agora nós vamos fazer a parte 2. É um tópico muito grande e não ia ser legal fazer uma aula com quase 1 hora de conteúdo. Ia ficar maçante, ia ficar pesado para mim e para vocês também. Então, decidi dividir e aqui está a aula 2. Se vocês não viram a parte 1, recomendo que procure aqui no canal. Se eu não me engano, é o penúltimo vídeo postado antes desse aqui, beleza? Então, vamos para nossa aula 2, que é noções de combate a incêndio, métodos de extinção, agentes extintores de incêndio, sistemas de hidrantes, alarme de emergência, iluminação de emergência, sinalização de rota de fuga, equipamento de proteção individual. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa, que é o nosso conteúdo. Métodos de extinção. Então, eu listei aqui 4 principais métodos de extinção, que são resfriamento, abafamento, isolamento e inibição da reação em cadeia. Reação em cadeia, se vocês assistiram a aula 1, vão saber que faz parte do tetraedro do fogo, que é o 4º item. Temos o triângulo do fogo e, mais recentemente, começou-se a ser difundido também o tetraedro do fogo. Vamos para o resfriamento, que consiste na redução da temperatura do material em combustão abaixo do seu ponto de ignição. A água é o agente extintor mais comum para este método devido à sua alta capacidade calorífica e fácil disponibilidade. A principal aplicação do resfriamento é para incêndios de classe A que envolvem materiais sólidos comuns como papel, madeira e tecidos, e plásticos também. E como exemplo, nós temos a utilização de mangueiras de água para extinguir o incêndio em uma pilha de madeira. Então, galera, o resfriamento, principalmente com água, é o método mais comum de extinção de incêndio. Temos o abafamento, que promove a remoção ou a redução significativa do oxigênio na área de combustão, sufocando o fogo. Aplicação em incêndios de classe B, principalmente, que são líquidos inflamáveis, e alguns incêndios de classe A. E como exemplo, nós temos a cobertura de um pequeno fogo com uma tampa ou uso de cobertores contra incêndio. Sabe aqueles brigadistas ou bombeiros que apagam incêndio em vegetação? Eles utilizam um equipamento que se chama abafador, que tem uma haste de madeira com uma parte de borracha que eles vão abafando ali em cima do fogo. E tem algumas técnicas também que bombeiros e brigadistas ensinam que você apaga incêndio com cobertores molhados ou cobertores até mesmo secos, ou então areia ou terra, principalmente em fogueiras, Então esses métodos de extinção são por abafamento. Temos o isolamento, que é a remoção do material combustível do alcance do fogo, interrompendo o fornecimento de combustível. A sua principal aplicação refere-se a todo tipo de incêndio onde é possível remover materiais inflamáveis. Como exemplo, nós temos a retirada de produtos químicos inflamáveis de uma área em chamas. O isolamento é meio que um método preventivo, Se tem ali combustível, iniciou-se um incêndio, está pequeno, às vezes compensa mais tirar, os outros combustíveis ali que podem alimentar mais aquele fogo, aquela chama. E chegamos à inibição da reação em cadeia, que é a interrupção das reações químicas que mantêm o fogo. Como agentes químicos específicos podem ser usados para interferir nessas reações. Principais métodos de aplicação são incêndios de classe B e C, que são equipamentos elétricos e energizados. E a sua utilização, como exemplo, nós temos extintores de pó químico, seco ou halon. Agentes extintores de incêndio, nós temos a água, principalmente para incêndios de classe A, como nós já falamos, e ela possui a característica de ter alta capacidade de resfriamento e a sua grande disponibilidade em grande quantidade, e também ela não é tóxica. E ela possui algumas limitações, porque ela não deve ser usada em incêndios de classe B e C, devido ao risco de espalhar líquidos inflamáveis, no caso classe B, e provocar choques elétricos, no caso classe C. Espuma, principalmente em incêndios de classe A e B. Ela possui uma característica de formar uma camada espessa sobre líquidos inflamáveis, abafando e resfriando o fogo.
elas podem não ser adequadas, né? Uma das limitações é que ela não pode ser adequada para incêndio elétricos de classe C, né? Que são os incêndios elétricos. Pó químico seco. Principais aplicações de incêndios de classe B e C. Características: é um agente extintor muito versátil, que pode ser usado em diferentes tipos de incêndio e atua interrompendo a reação química em cadeia. Possui algumas limitações, porque pode deixar resíduos que danificam equipamentos eletrônicos. Então, às vezes, começou ali um incêndio em algum equipamento eletrônico, como um banco de baterias, um banco de no-breaks, alguma coisa. Se usar o pó químico seco, pode até extinguir aquela chama naquele local, mas pode ser que os equipamentos ao redor, que não foram atingidos pelo fogo, sejam danificados pelo pó químico. Dióxido de carbono, que é o CO2. Sua principal aplicação são para incêndios de classe B e C. Características principais: é um gás que se expande e desloca o oxigênio, resfriando e abafando o fogo, e não deixa resíduos. Tem algumas limitações, porque pode não ser eficaz em áreas abertas devido à dissipação rápida do gás. Ou seja, se for num ambiente aberto, usar o extintor de dióxido de carbono não vai adiantar muito bem, porque ele vai se dissipar na atmosfera, né? Temos o halon, que tem como principal aplicação em equipamentos eletrônicos e ambientes críticos. Ele é eficaz na interrupção da reação em cadeia e não conduz a eletricidade. Essa é uma das suas características, aliás. E tem algumas limitações, como impacto ambiental significativo, porque afeta a camada de ozônio, e o seu uso está sendo progressivamente eliminado em muitos países. Ou seja, é um agente extintor não que está perdendo seu uso. E temos também os agentes especiais para incêndios da classe D e K. Incluem agentes específicos como pós especiais para metais combustíveis e agentes para incêndios em óleos de cozinha. Galera, incêndio em óleo de cozinha, incêndio em cozinhas é algo complicado, porque se você usar água, aquele fogo vai crescer. Ele vai crescer porque a água ela vai ali vaporizar antes de ter em contato ali com o óleo em si, e aquela chama que está no local, né? Ela vai incendiar o vapor de água e vira uma reação em cadeia ali difícil de controlar. Na realidade, usar água pode provocar explosões no óleo. Características desenvolvidas para combater incêndios que outros agentes não conseguem controlar. Então, são agentes especiais. Sistemas de hidrantes. Nós temos dois tipos de hidrantes, internos e externos. Vamos falar um pouquinho dos internos, que são localizados dentro de edificações conectados à rede de tubulações internas. Então, são equipamentos de combate a incêndio instalados em locais estratégicos dentro de um edifício. Então, edifícios muito grandes, eles possuem hidrantes internos. E temos os hidrantes externos também, que são localizados fora dos edifícios, geralmente em áreas públicas, e são utilizados pelos bombeiros para acessar uma fonte de água durante o combate a incêndio, externos ou em grandes edificações. Então, locais que possuem muitas edificações com muito fluxo de pessoas, possuem hidrantes próximos. Então, ali no TSE, em alguns TRS sejam maiores, vocês podem ter certeza que terão um hidrante próximo, tanto externo quanto interno. Componentes de um sistema de hidrantes. Nós temos o próprio hidrante, mangueiras de incêndio, esguichos e bicos e as válvulas de controles. Vamos falar um pouquinho sobre o hidrante, que é o ponto de conexão para mangueiras de incêndio. O hidrante em si é o ponto onde os bombeiros conectam a mangueira. Mangueira de incêndio. São tubos flexíveis que conduzem água pressurizada do hidrante até o ponto de combate ao fogo. Então, a mangueira é como se fosse o fio, o condutor da água que vai ligar o hidrante ao foco de incêndio. Esguichos e bicos são equipamentos que controlam a saída e a direção da água. Então, eles servem para direcionar o fluxo de água que sai do hidrante, passa pela mangueira e ele direciona ali para o devido local certo, ali para a chama, para o foco do fogo. Válvulas de controle permitem a abertura e fechamento do fluxo de água nos hidrantes. Então, as válvulas de controle conseguem controlar ali a pressão que a água exerce. Por quê? Pressão de menos. Às vezes pode ser ruim, porque se for um incêndio de grandes proporções, os bombeiros, os brigadistas, quem esteja combatendo aquele incêndio, tem que tomar uma devida distância. Então, se estiver com pouca pressurização, a água não vai chegar àquele ponto em que a pessoa que esteja combatendo o incêndio esteja distante. Ou se colocar pressão em excesso, pode acabar danificando a mangueira, pode acabar danificando os equipamentos, ou o bombeiro, ou o brigadista, ou a pessoa que esteja manuseando ali a mangueira, ela pode não conseguir controlar
também a intensidade ali, né? Devido à intensidade, ela pode acabar conseguindo não controlar o equipamento. Alarme de emergência. Tipos de alarme. Detectores de fumaça. Eles identificam partículas de fumaça no ar usando sensores ópticos ou iônicos. Então, basicamente, o detector de fumaça, ele vai ver que tem uma diferença ali, né? Luminosa, tem fumaça no local, ele vai acionar. É assim, basicamente, bem de um grosso modo, como funciona o sensor de incêndio por base óptica. Então, os são mais instalados, ele é mais utilizado em áreas propensas a incêndios para detecção precoce. Detectores de calor respondem a um aumento rápido ou a temperatura fixa. Eles são eficazes em áreas onde detectores de fumaça podem causar alarmes falsos, como cozinhas, né? Então, detectores de calor às vezes são mais eficazes. Áreas que possuem fumódromos, talvez, também, né? Que produzem algum tipo ali de fumaça, talvez, naturalmente. Detectores de calor podem ser mais eficazes. Só uma curiosidade para vocês sobre essa questão de detectores de calor, né? Que eles respondem a aumento rápido de temperatura. Vocês conhecem os sprinklers, nós falamos nas aulas anteriores sobre esse equipamento. Ele possui um tubo com um material que possui um baixo ponto ali de ebulição. Geralmente o pessoal usa mercúrio, né? E geralmente é um tubinho vermelho, ele fica em cima do sprinkler de vidro. Então, quando a temperatura do ambiente sobe, aquele líquido, aquele material, ele vai expandindo, ele rompe aquele vidro e aciona o sprinkler. Só isso aí é a título de curiosidade, porque essa questão do aumento rápido de temperatura é só para vocês visualizarem ali como funciona. Só que esses sensores, geralmente, eles possuem equipamentos eletroeletrônicos que fazem essa medição. Alarmes manuais. Eles são ativados manualmente por pessoas ao detectarem um incêndio. São usados geralmente e localizados também próximos a saídas e áreas de grande circulação. Então, são aqueles alarmes que eu já falei em aulas anteriores também, em que geralmente tem um martelinho ali do lado dele, ele possui uma proteção ou de vidro ou de acrílico, você tem que quebrar e acionar aquele alarme. Ou também, esses alarmes costumam ter uma alavanca com uma trava. Se você puxar aquela alavanca ou quebrar a sua proteção de acrílico ou vidro e acionar, uma central de monitoramento vai receber aquele alarme e ali pode-se acionar a brigada, pode-se acionar os bombeiros ou outra autoridade competente. Componentes dos sistemas. Nós temos a central de alarme e sirenes e luzes estroboscópicas. A central de alarme, nós já falamos em aulas anteriores também, é uma unidade de controle que monitora e gerencia os sinais dos detectores. E a central de alarme nós também tratamos em questão de prova aqui nas aulas de questão. O SESC cobrou recentemente em um concurso. Sirenes e luzes estroboscópicas são dispositivos de alerta que avisam os ocupantes sobre a necessidade de evacuação imediata. As sirenes são dispositivos sonoros, certo? E as luzes estroboscópicas são dispositivos ópticos. Eles emitem luz, geralmente luz vermelha e azul, né? Ou também tem as luzes amarelas, também que são muito utilizadas aí. Iluminação de emergência. Tipos de iluminação. Nós temos a iluminação de saída. São luzes que indicam claramente as rotas de fluxo e saída de emergência. E elas devem estar sempre visíveis, mesmo em condições de baixa visibilidade. Temos iluminação diária, que fornece iluminação suficiente em áreas críticas para permitir a evacuação segura, instalada em corredores, escadas e áreas de reunião. Tanto a iluminação de emergência quanto essas iluminações diárias, não sei se vocês já viram, lâmpadas de emergência, elas ficam conectadas geralmente, a rede elétrica por uma tomada, certo? E quando ela está conectada na tomada, ela está inativa, elas possuem uma bateria. Quando detectam falta de energia, elas ligam para que aquele ambiente, mesmo em falta de energia, né, onde não existiria uma fonte ali de iluminação, elas continuem funcionando justamente para isso, para que rotas de fuga sejam iluminadas e áreas críticas também sejam iluminadas, caso seja necessário uma evacuação segura, caso haja falta de energia. E temos também normas e requisitos. Nós temos a NBR, que é uma das normas brasileiras, 10898, que é uma norma brasileira que especifica requisitos para sistemas de iluminação de emergência, incluindo níveis de iluminação, autonomia mínima e manutenção. Sinalização de rota de fuga. Tipo de sinalização. Nós temos sinalização fotoluminescente, que são sinais que brilham no escuro após exposição a uma fonte de luz, e elas indicam rota de fuga e saída de emergência em condições de rota de luz. Então,
atuando em conjunto com as luzes de emergência, as luzes de área ali, as luzes de localização, nós temos a sinalização fotoluminescente, que são aquelas plaquinhas que brilham literalmente no escuro. Elas ficam, às vezes, em paredes ou, às vezes, no chão, fazendo um caminho que você deva seguir em caso de falta de iluminação e ocorra também uma emergência. Placas de orientação indicam direções para saídas, locais de equipamentos de emergência e pontos de encontro. Elas devem ser claras, visíveis e compreensíveis. Então, nós temos aqui normas de sinalização também. Temos a NBR 13434, que é uma norma brasileira que estabelece critérios para sinalização de segurança contra incêndio e pânico, incluindo cor, forma e localização dos sinais. Então, NBR 13434 é uma outra norma de sinalização. Por fim, vamos tratar aqui dos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Nós temos capacetes que protegem a cabeça contra impacto, calor e queda de objetos. E como um de seus requisitos, eles devem ser resistentes ao fogo e oferecer conforto ao usuário. Roupas de combate a incêndio são confeccionadas com materiais resistentes a chamas e calor. Elas devem cobrir completamente o corpo, proporcionando mobilidade e proteção. Temos as luvas, que protegem as mãos de queimaduras, cortes e abrasões. Elas devem ser resistentes a altas temperaturas e duráveis. Temos as botas, feitas de materiais resistentes ao calor, e também perfurações, assim como os capacetes. Devem oferecer proteção e conforto durante longos períodos de uso. E temos também as máscaras e respiradores, que protegem contra a inalação de fumaça e gases tóxicos. Devem possuir também filtros adequados e proporcionar uma vedação eficaz. Esses são os principais equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. E existem também os equipamentos de proteção coletiva, só que como não estava no edital, a gente não trouxe isso aí. Beleza? Então, galera, essa foi mais uma aula. Não esqueçam que o canal agora tem uma página também no Instagram. Se você não segue a página, siga lá no Instagram. Tem o link na descrição do canal aí. Tem a postagem falando sobre a página do canal. Eu vou postar mais vezes, vou falar isso em diversos vídeos para a gente conseguir disseminar mais informação por outros meios também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu comentário aí do que você achou, você tem mais alguma informação a acrescentar, tem alguma sugestão, deixe aí no comentário. Se você já é inscrito, você também vai curtir, vai comentar, vai compartilhar em grupos, compartilhe com as outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso à informação. Então é isso, galera. Valeu, falou, até mais.